Olá, amigos que nos veem pelas redes sociais. Estamos fazendo hoje um programa de uma maneira inédita. Vamos fazer entrevistas ao vivo pelas redes, pelo Facebook e pelo YouTube, e apresentaremos o programa, como sempre, às quintas-feiras, 10 horas da noite, aqui na TVT, no canal 44.1. A nossa conversa hoje vai ser com alguém que você conhece bem. Nós vamos conversar com o ex-ministro da Educação, nós vamos conversar com o ex-prefeito de São Paulo, nós vamos conversar com alguém que teve 47 milhões de votos. Acho que já matou a charada, é óbvio, não é? É o chamado segredo de Polichinelo. Portanto, nós vamos rodar a vinheta e vamos começar a gravação do Entrevistas desta quinta-feira, 10 horas da noite, ao vivo, pelas redes sociais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, começa aqui mais um Entrevistas, diretamente da casa do entrevistado, da casa do entrevistador, segundo orienta a Organização Mundial da Saúde, segundo orientam as autoridades responsáveis. As irresponsáveis, não. As irresponsáveis, sob 5 mil mortos ou mais, dizem, e daí? Nós vamos conversar hoje com alguém que teve 47 milhões de votos na última eleição presidencial. Nós vamos conversar com o ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que eu confesso me causa surpresa pelo fato de estar meio que desaparecido da grande mídia. E eu gostaria de saber por quê. O que acontece com a segunda maior liderança deste país, considerando que a primeira ainda seja o presidente da República, embora as pesquisas revelem que ele tem apenas 1/3 de apoio. Não é apenas, é substancial, mas é 1/3. Não tem mais da maioria do povo brasileiro. Eu queria saber aonde andam o PT e Fernando Haddad, que é o nosso entrevistado. Tudo bem, Haddad? Gostaria de ouvir você sobre essa questão. Onde anda a oposição? Juca, em primeiro lugar, queria te saudar, te dar um abraço virtual a você e a todos que nos ouvem. Uma satisfação muito grande poder ocupar essa tribuna aqui de casa, num espaço tão democrático e importante para o país. Olha, a oposição ela está trabalhando muito e bem, ao contrário do governo, que trabalha pouco e o pouco que faz mal feito. Eu digo isso, Juca, porque no Congresso Nacional, sobretudo, bancada do PT, com as nossas lideranças, Enio Verri, Zé Guimarães, do Ceará, nosso querido Rogério Carvalho, senador por Sergipe, eles têm liderado projetos que têm feito a diferença. O Bolsonaro encaminhou para a Câmara um projeto que dava R$ 200 de renda básica emergencial para as famílias. Graças ao papel da oposição, essa renda passou para R$ 600. Imagina alguém... 600 não era a nossa pedida, nós pedimos um salário mínimo. Né? O próprio nome diz, é um mínimo necessário para alguém atravessar um mês. Mas foi o que foi possível no debate na Câmara, trazer para 600 a R$ 1.200. O que está acontecendo de fato com os meios de comunicação? Em 2018, quem morreu foi a centro-direita. A centro-direita, representada pelo Alckmin, sobretudo, que era o, digamos assim, candidato da centro-direita com mais adesão dos partidos, teve apenas 4% dos votos no primeiro turno,
contra 46 do Bolsonaro e 29 do PT, que eu tive a honra de representar. Então, os meios de comunicação, o chamado establishment, está querendo fazer ressurgir essa força que morreu em 2018. Então, ela dá espaço para o governo para atacar o governo. De fato, a grande imprensa tem feito, na questão sanitária, sobretudo, críticas contundentes ao descalabro do governo Bolsonaro, não só na questão sanitária, mas na questão da educação, meio ambiente, relações exteriores, direitos humanos. O governo está todo desorganizado. E a imprensa tem feito críticas consistentes nessas áreas. Mas o que seria natural numa democracia é dar o outro lado para nós. E temos a maior bancada na Câmara Federal, que temos 4 governadores eleitos, né? Em primeiro turno, 3 deles, que fomos para o segundo turno e fizemos 45% dos votos, equivalentes a 47 milhões de eleitores. Ou seja, nós tivemos que ter alguma voz. Mas a estratégia deles é tentar recriar uma força que foi aniquilada nas eleições de 2018, porque eles sonham com um segundo turno em que as forças progressistas não estejam representadas. Os trabalhistas, os social-democratas, os socialistas não estejam representados no país de maior desigualdade do mundo. Eu acho que é uma tarefa inglória querer que nós não estejamos representados num país tão desigual quanto o Brasil. Então, porque o que eu me lembro, e gostaria que quem nos vê lembrasse junto, que assim que foi reeleita Dilma Rousseff, se ela desse um espirro, imediatamente aparecia um comentário de Aécio Neves. Por quê? Era legítimo. Aécio Neves tinha sido o opositor a ela na campanha, tinha disputado palmo a palmo o eleitorado. Era natural que ele, como representante deste contingente, aparecesse a toda hora. Mas a gente não vê isso em relação a você. Não vamos esperar que vá haver uma mudança de comportamento por parte deles. Eles têm um projeto de poder, é um projeto de poder ultraliberal, né, que retoma um padrão de desenvolvimento excludente, típico da colônia, do Império, da Primeira República, né? Eles querem retomar um padrão de desenvolvimento que não conta com a soberania popular. A soberania popular sempre foi vista no Brasil, Juca, como uma ameaça. Soberania popular, para eles, é sinônimo de anarquia, é sinônimo de baderna, é sinônimo de comunismo. Eles dão, cada década, eles inventam um nome para isso. É sinônimo de populismo, mas nunca é o que a doutrina liberal, que eles tanto apreciam, diz que é, da onde deve emanar o poder dos políticos. No Brasil, nós temos um problema com isso. O povo não entra na equação das elites. Não entra. Então, direitos trabalhistas, corta. Direitos sociais, corta. Direitos políticos, corta. É uma dificuldade. Eles convivem mais ou menos com direitos individuais. Aí eles convivem mais ou menos bem com isso. Então, é o que dá o verniz para essa centro-direita. Esses direitos individuais são muito importantes e não são respeitados pelo Bolsonaro, diga-se de passagem. Deixa eu lhe fazer uma pergunta óbvia. Fosse hoje, tivesse você vencido as eleições, o que você estaria fazendo em relação à pandemia? Porque, entre outras coisas, né, Haddad, é uma loucura estarmos discutindo política da maneira como estamos no Brasil hoje, com esse número de mortes, sem sequer chegar perto do pico. O que você estaria fazendo? O que um governo dirigido por você estaria fazendo neste momento no Brasil?
Olha, nós temos no PT núcleos de especialistas discutindo tanto a questão sanitária quanto a questão econômica. E se estabeleceu nesses núcleos algum consenso em torno das medidas que deveriam ser tomadas, mas eu estou falando de 60 dias atrás. Não estou falando... São coisas que eu cheguei a escrever na coluna que eu mantenho no jornal Folha de São Paulo. Do ponto de vista da saúde pública, 60 dias atrás eu escrevi um artigo dizendo as providências que deviam já ter sido tomadas então, que eram 4, conversando com o ex-ministro Humberto Costa, Alexandre Padilha e Arthur Chioro, nós chegamos, e eles, evidentemente, conversando com a rede deles, foram ministros de Estado da Saúde, tinham 4 providências a tomar, então. Isolamento social, testagem em massa, ampliação de leitos de UTI e aquisição emergencial dos chamados EPIs, que são os equipamentos profissionais individuais para preservar a vida de quem está na frente de batalha. Justamente médicos, enfermeiros, a equipe de apoio dos hospitais, SAMU, UPAs. Esse povo tinha que estar paramentado para não se contaminar, porque eles são os nossos soldados. Sem eles, nós vamos perder a guerra. Então, essas 4 medidas no campo sanitário tinham que ter sido tomadas 60 dias atrás. Hoje elas ainda não foram. Então, está aí Bolsonaro e governadores, de novo, trocando ofensas pelos jornais, lembrando que o Bolsonaro vem sabotando o trabalho de governadores e prefeitos desde o início da crise pandêmica. Mas eu me pergunto, Haddad, sempre diante da hipótese de que você tivesse sido eleito, teríamos equipamentos para isso 60 dias atrás? Quer dizer, o SUS estaria preparado, então, diferentemente do que aconteceu? Porque também esta é uma outra realidade que se procura, de alguma maneira, ocultar. Vamos lembrar que o ministro Mandetta não era exatamente um fã ardoroso do SUS, muito ao contrário, ajudou a desmontá-lo, a não irrigá-lo com o dinheiro que tinha à disposição no orçamento e sabotou mais médicos. A minha pergunta é esta: teríamos, se não tivesse havido a interrupção que houve, um SUS preparado para esse atendimento que você propõe? Olha, você não faz milagre em 60 dias, mas você age. Em primeiro lugar, nós temos 15 mil médicos na fila da certificação do seu diploma no exterior. São médicos brasileiros e estrangeiros que querem trabalhar no Brasil, mas o diploma foi expedido por uma universidade fora do Brasil. Estão na fila da revalidação dos seus diplomas. É evidente que você tem que tomar uma providência em relação a isso imediata. Faz uma força. Se você não... Primeiro, ou você autoriza provisoriamente o exercício profissional no Brasil, em regiões remotas, em regiões onde a epidemia já chegou, ou você faz uma força-tarefa de revalidação, mesmo que seja por 2 anos, né? Um certificado para exercer a profissão de médico em 2 anos a partir do trabalho de uma força-tarefa. Você não teve uma reunião com os industriais desse país para reconverter a indústria, para produzir. Pô, nós não estamos falando de turbina, nós estamos falando de máscara, nós estamos falando de ventilador mecânico, não estamos falando de turbina de avião que nós sabemos fazer. Nós estamos falando de coisas muito mais simples. Tem universidades oferecendo protótipos para o governo a preços a 10% do valor de mercado. Protótipos que podem ser feitos imediatamente de respiradores. Eu não vejo o governo com um gabinete de crise. Eu não vejo o ministro da Saúde que dava entrevista todo dia, esse agora não dá nunca, o outro dava todo dia. Eu não vejo providências sendo tomadas para reverter uma parte do parque industrial para atender esse esforço de combate ao coronavírus. A testagem foi anunciada, a importação de reagentes, há muito tempo. Eu não vi um avião sair do Brasil para pegar matéria-prima necessária para isso. Os Estados Unidos mandaram sua frota de aviões buscar máscaras, buscar equipamentos de UTI, respiradores, e levaram para o país. Chegaram ao ponto de intervir nos aeroportos e
se apropriar de material que tinha outro destino que não os Estados Unidos, porque foi considerado uma operação extraordinária e o Trump não quer saber. Lá é America First, não tem essa de Brasil. Aliás, Trump que ontem recomendou ao governador da Flórida fechar o espaço aéreo para os brasileiros, sem sequer dar um telefonema para o Bolsonaro. Porque é o Bolsonaro que fica pedindo orientação para o Trump não está nem aí com o Bolsonaro, que é visto hoje como uma espécie de pária no mundo, né? Hoje mesmo, a Laerte fez uma charge magnífica que eu pus no blog há minutos atrás, do Bolsonaro dizendo ao Trump, I love you, e o Trump respondendo para ele, I fuck you. Claramente, essa situação do relacionamento entre os dois presidentes. Agora, uma outra coisa, Haddad, que eu queria explorar com você, que me parece verdade, se eu estiver enganado, você me corrija. Me angustia ver que há uma falta de autoridade deste lado do Brasil, não é a realidade, felizmente, da frente de governadores do Nordeste, no seguinte sentido. Você, ao mesmo tempo que tem um presidente da República se dizendo e praticando atos contra o isolamento social, você tem governadores, como no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio, falando em isolamento social. Mas me parece que, sem serem atendidos pela população na medida em que deveriam, porque lhes falta autoridade também, muito em função do fato de todos eles terem sido eleitos na onda do bolsonarismo e de hoje serem tratados pelos bolsonaristas como traidores. Existe este componente, quer dizer, por mais que os governadores desses estados clamem pelo isolamento, as pessoas não estão atendendo na medida do necessário, porque não vê neles mais autoridade para pedir qualquer coisa? Olha, eu acredito aí, Juca, que o exemplo que vem de cima é muito ruim. Porque o Bolsonaro, ao contrário dos estadistas do mundo, ao invés de aproveitar a oportunidade trágica oferecida pela pandemia para unir o país em torno de uma causa comum, jogou na discórdia, jogou na desavença, imaginando que isso fosse reter os 30% do eleitorado que ele tem e que se mantém com ele, apesar dos tremendos absurdos que ele faz praticamente todos os dias. Então, a forma que ele acredita que vai permitir a ele chegar em 2022 competitivo é manter esse núcleo duro, né, que é proto-fascista e que não respeita ninguém, não respeita... O Moro virou inimigo desse povo. Não é o Dória, o Witzel, que já eram 2, 3 semanas atrás. Ou seja, quem quer que se coloque na frente dos objetivos autoritários e fascistas do Bolsonaro vai ser considerado por essa trupe inimigo do projeto de poder que ele representa. Então, o nosso problema, qual que é o meu temor? Obviamente que a gente reza todo dia para tudo isso, né, se esfumaçar com uma vacina, com um remédio, com alguma coisa. Mas qual que é o meu temor? Que a adesão ao isolamento caia, como as pesquisas estão revelando. A cada pesquisa a adesão cai, enquanto as mortes e os contágios crescem, né? De maneira que quando a gente sair do isolamento, nós podemos estar no pico da pandemia. Então, eu queria que você respondesse a uma questão do deputado federal pela Bahia, do PT, Valmir Assunção. Haddad, aqui é o deputado federal Valmir Assunção, do PT da Bahia. E eu sei que nós estamos numa campanha fora Bolsonaro, mas a nossa campanha fora Bolsonaro não é porque Bolsonaro tirou Sérgio Moro, não é por isso não. Nós estamos nessa campanha porque Bolsonaro não cuida da saúde, porque Bolsonaro não gerou emprego no Brasil, porque Bolsonaro acabou com as políticas sociais, porque Bolsonaro é um fascista, porque Bolsonaro não gosta da democracia, porque Bolsonaro não defende o povo brasileiro.
É por isso que nós estamos nessa campanha. Mas o que eu queria saber de você, se é possível a gente dar um passo à frente para a gente pedir o impeachment já de Bolsonaro, porque todos os crimes que ele cometeu no exercício do mandato, é possível construir o impeachment. E como poderemos construir esse impeachment de Bolsonaro? Porque hoje em dia metade da população a metade da população brasileira quer o impeachment, mas é preciso a gente construir isso no conjunto dos partidos políticos, no conjunto da sociedade. Quais os passos que nós temos que dar para poder nós fazer com que possa prevalecer esse trabalho? Fora Bolsonaro, impeachment já. Deputado, muito prazer em ouvi-lo. Acompanho sempre com muito interesse o seu trabalho. Abraço a toda a bancada do PT que está fazendo um excelente trabalho na Câmara. Olha, orgulho de ver o trabalho que vocês estão fazendo. As poucas boas notícias que nós temos para dar para a população, nós devemos à oposição. Porque, conforme eu disse no começo dessa entrevista, quando o Bolsonaro age, é na direção contrária aos interesses do nosso povo, da nossa gente. Olha, eu não estou no Fora Bolsonaro por causa do Moro, porque eu assinei uma carta pedindo a renúncia dele com o Ciro Gomes, com o Flávio Dino, com 7 presidentes de partidos, inclusive a nossa presidenta Gleisi Hoffmann. Nós assinamos quase 20 dias atrás essa carta pedindo a renúncia do Bolsonaro. E pedindo a renúncia por quê? Para evitar o processo, que é longo para as condições atuais. Você falar em meses hoje no Brasil, é muita coisa, é muita gente que pode morrer, perder o emprego por causa da inoperância do Bolsonaro. Então, o pedido de renúncia, então, se justificava em função da premência dos problemas que nós estamos vivendo. De lá para cá, nós tivemos a demissão do Mandetta, contrariando o desejo da população de preservar a sua saúde. A demissão do Moro, pelas piores razões. O Moro não foi demitido pela incompetência dele à frente do Ministério da Justiça, com a questão do armamento, com a questão das milícias. Ele foi demitido porque ele se recusou a proteger o filho do presidente, ou a abrir mão de um cargo no Ministério, ou porque ele não foi atendido na pensão que ele pediu, na pensão por morte. A gente não sabe. Imagina alguém para ir para o governo federal pedir uma lei que lhe garanta uma pensão por morte. Eu nunca vi um negócio desse. Se isso não tiver tipificado no Código Penal, a gente tem que mudar o Código Penal. Quer dizer, são absurdos que vem acontecendo. Mas, para mim, o mais grave, além da incompetência na gestão das crises de saúde e econômica, foi o gesto de ir para a porta de um quartel pedir a volta do AI-5 e da ditadura militar. Eu acho que se as instituições não derem uma resposta à altura desse gesto, e, na minha opinião, é o afastamento por crime de responsabilidade, nós vamos ter problemas muito sérios pela frente. Porque quando um cidadão abre mão da sua liberdade, ele abriu mão de tudo. Porque tudo começa com a nossa liberdade. Tudo. Até a nossa vida começa com a nossa liberdade. Então, se a gente não tiver consciência do que significa a liberdade para o ser humano, nós não somos dignos da espécie a qual a gente faz parte. A nossa essência é a liberdade. Nós não podemos abrir mão dela. Muito bem. Eu vou precisar fazer o nosso primeiro intervalo, mas, evidentemente, quando voltarmos, até pelo que estou recebendo aqui das redes, obviamente que pensar o país sem Bolsonaro seguirá sendo um dos nossos temas centrais dessa conversa. É rapidinho, a gente já volta. Muito bem, deixa eu conversar aqui um pouquinho com as nossas redes. Estamos recebendo aqui muitas perguntas, Haddad, para que você tenha uma ideia. Rafael Ribeiro pergunta: quais os caminhos para a união em torno da Constituição, já que sempre foi claro o projeto autoritário em curso? Quais os caminhos para a união dos campos de esquerda, ministro?
Rosa Diniz, do painel Brasil TVO. O presidente Lula tem sido categórico que a saída é injetar dinheiro novo para a solução para atender o povo brasileiro. Você pode falar sobre isso? Berenice Miranda, como vai ser o nosso 1º de maio? Devemos ir para janelas e varandas com faixas e cartazes e fazer nossas postagens de indignação? É também a pergunta da Valdir Bete, da Edinete Marques, do Osias Almeida, da Itiane Sabino, pedindo Haddad presidente. Muito bem, continue a participar conosco, que eu já vou voltar com o ex-prefeito de São Paulo, com o ministro da Educação, Fernando Haddad. Então, Haddad, existe esse clamor, né, de pensar o Brasil sem Bolsonaro. Ao mesmo tempo, há cálculos políticos. Bom, sem Bolsonaro, mas com Mourão, não será pior? Quem é que depois vai mexer com um general como presidente da República? Que não é tão diferente do Bolsonaro. Tem também como ídolo o torturador Brilhante Ustra. Disse isso numa entrevista à Globo News. Não estou inventando. Outros dizem, bem, derrubar o Bolsonaro agora é fortalecer o Moro, que entrará para a história como alguém que já derrubou uma presidenta e poderá derrubar outro. Não será melhor deixar o Bolsonaro sangrando, né, até 2022? O que dizer a isso tudo? Olha, acho que qual é o critério para você tomar uma decisão? É o bem-estar da população. Nós que estamos com a geladeira, com mantimentos na geladeira, com 2, 3 meses de salário na conta bancária, sabe? Você não pode fazer um cálculo desse a partir da sua condição e dizer, para mim o melhor é o Bolsonaro sangrar. Porque se eu fizer esse tipo de cálculo, eu não sou digno da atividade política. A atividade política é você pensar naqueles que você procura representar e perguntar, o povo da periferia, o povo do campo, o trabalhador autônomo, o trabalhador assalariado, aguentam Bolsonaro? Porque eu posso aguentar o Bolsonaro mais 2 anos, mas e o povo que eu, né, luto pelos direitos dessa população? Eles aguentam? Aí se a gente faz a conta, não, mas vou ver, nós vamos brigar do mesmo jeito que a gente está brigando hoje, em qualquer circunstância. Nós temos que brigar. Outra coisa importante, tramitam até no Congresso Nacional propostas de reformular essa questão do vice no Brasil, e eu tenho até uma sugestão para dar. Para mim, o brasileiro nunca votou no vice. Essa história de que votou na chapa é mentira. Ela não corresponde à verdade, ao sentimento do povo. O sujeito votou no presidente. Não vota em vice, né? E nem espera que o vice assuma, né? Geralmente as pessoas acham que depois do impeachment vem uma eleição. Na cabeça das pessoas é isso. Quem botou lá fui eu tiro, eu ponho de volta. Então o vice só deveria assumir a presidência quando o presidente fosse afastado, faltando 1 ano para as próximas eleições. Entende? Ou seja, se o presidente foi afastado até o seu 3º ano de mandato, o vice assume só para chamar a eleição. Ele não assume para completar o mandato. Isso deveria ser um aperfeiçoamento da nossa democracia. E já tramitam propostas nessa direção, de repensar o papel do vice. Um vice que ou conclui um mandato quando ele está no fim, ou assume para convocar novas eleições. Mas não um presidente sai 6 meses depois, né? E aí você dá 3 anos e meio para o vice que ninguém conhece. Então, eu acho que a gente devia repensar o papel do vice no Brasil, porque ele não condiz com a percepção do povo. Mas, de todo modo, essa é a regra que vigora hoje. E eu sou a favor de trabalhar com essa regra, independentemente da mudança. Quer dizer, na verdade, nós não temos condição. O Bolsonaro ele está
além das crises que ele agrava da saúde e da economia, ele cria novas. Então, é uma pessoa que destoa de toda a grande liderança admirada hoje no mundo, independentemente de ideologia. Perfeito. A Merkel, que é de centro-direita, tem mais postura do que muitos governantes de centro-esquerda. Eu vou deixar de reconhecer isso, porque ela é ideologicamente distante de mim. Assim como o Alberto Fernandes, que aqui da Argentina, de centro-esquerda, chamou os macristas para conversar, para estudar um projeto nacional de recuperação da Argentina. E ao, Então, mesmo agora... tempo, e ao mesmo tempo que a gente tem a loucura que a gente vê na Nicarágua, que é um governo, Exato. por assim dizer, de esquerda. Eu queria que você respondesse agora a pergunta da companheira jornalista Rosângela Bion de Assis. Olá, Juca Kfouri, olá, Fernando Haddad, sou Rosângela Bion de Assis, jornalista do portal Desacato.info e presidente da Cooperativa Comunicacional Sul, que reúne jornalistas e comunicadores independentes. A minha pergunta é: por que o PT demorou tanto para levantar a bandeira do impeachment contra Jair Bolsonaro? Olha, do meu ponto de vista, o PT é muito cioso da utilização da Constituição para fins políticos. A gente não pode transformar institutos constitucionais em panaceia para resolver todos os problemas. Eu acho que o PT foi construindo o entendimento de que o Bolsonaro cometeu o crime de responsabilidade. Eu acho que sem essa certeza, nós não tínhamos como pedir impeachment, porque é o argumento que a gente usa até hoje para defender o mandato da presidente Dilma. Sabe? Não é errar, acertar, está numa boa fase, está numa fase ruim. Não é por isso que a Constituição autoriza o afastamento do presidente. A Constituição só autoriza no presidencialismo o afastamento do presidente por crime de responsabilidade. Então, o PT formou convicção de que o Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade. Tanto é que até o Supremo ontem autorizou a investigação por crime comum. Veja você, não é nem crime de responsabilidade, é Código Penal. Então, nós estamos falando de uma pessoa agora que já preencheu os requisitos jurídicos. Agora nós temos que construir o entendimento político, porque do ponto de vista jurídico, esse passo já foi dado. E aí, Fernando Haddad, como é complicado você criar as condições políticas num momento de pandemia que um partido responsável não chamará o povo às ruas, diferentemente do que faz o Bolsonaro. E a gente sabe que sem massa na rua, esse processo, pelo menos, seria uma coisa inédita, né? Que panelaços destituíssem um presidente. Como fazer, Haddad? Olha, eu acho que tem um desgaste em processo. Eu não acho que é pequeno, como falam. É um desgaste consistente da imagem do presidente. Acho que ele vai manter um núcleo duro que não deve superar 15% a 20%, que é o protofascismo que sempre existiu no Brasil, mas que não encontrava canal de verbalizar o que pensa, encontrou no Bolsonaro um canal de verbalização, né, de comunicação das suas ideias, mas não é o senso comum da sociedade brasileira. Eu diria que é 1/6 do eleitorado, né? Então, eu acho que ele vai perder a aprovação em função desse desgaste que, eu repito, é consistente. Ele está fazendo um movimento que é muito arriscado. Não só ele está se livrando daqueles que se projetavam até acima dele, porque não é difícil se projetar acima dele, é uma pessoa muito limitada do ponto de vista de repertório, mas ele disse, quando o Centrão aderiu à candidatura Alckmin, Bolsonaro deu uma declaração muito forte. Ele disse que o Alckmin, naquele momento, se associava à nata do que o Brasil tinha de pior. A patifaria. Tá certo? E agora ele está recorrendo a quem ele acusou, 2 anos atrás, para tentar salvar o mandato. Então, eu acho que vai depender muito desse entendimento. Quanto o eleitorado
que votou no Bolsonaro, iludido com o que ele representava, porque só uma pessoa... E aí a culpa dos meios de comunicação de massa é total, porque eles omitiram da população o currículo do Bolsonaro. Omitiram o que puder, fizeram vistas grossas, inclusive para a evolução patrimonial da família, para as ligações com as milícias. Só falavam que ele defendia a ditadura militar. Era o máximo que ele chegava. E como muita gente não é democrata mesmo, ele tinha lá um eleitorado cativo. Mas ele só ganhou a eleição com base em fake news contra mim, contra a Manuela, contra o Lula, contra o PT, e porque o establishment, mercado financeiro e meio de comunicação preferiram o Bolsonaro. Sem dúvida. Aqui você fez referência à decisão do STF de abrir um inquérito por crime comum. Hoje, quarta-feira, pouco mais de 1h30 da tarde, quando estamos tendo essa conversa ao vivo e gravando para a TVT apresentar amanhã às 10 horas da noite o Entrevistas, o ministro Alexandre de Moraes, respaldado, segundo se informa, por grande parte do plenário, do pleno do STF, tornou nula a nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Ramagem, amigo da família Bolsonaro. Que peso tem isto neste momento da crise política que atravessamos? Olha, é muito importante recuperar, inclusive, o passado, de como isso foi usado indevidamente. O Moro, como juiz, o que ele fez? Ele, de 21 áudios de telefonemas do presidente Lula, quando tomou a decisão de ajudar o governo na condição de ministro-chefe da Casa Civil, o Moro selecionou um dos 25 para passar a ideia de que poderia estar havendo ali uma tentativa de busca de foro privilegiado. Quando você ouve os 21 áudios, que foram depois vieram a público pelas mensagens trocadas pelo Intercept, se viu que não era nada daquilo. O Lula estava simplesmente fazendo um gesto de desprendimento, porque é muito difícil um ex-presidente aceitar o cargo de ministro, né? A não ser no momento de extrema gravidade, que era o golpe de 2016. O Lula só topou depois de meses de negociação, eu sou testemunha disso. Eu participei de vários encontros com o Lula, em que havia apelos para o Lula assumir a Casa Civil para salvar o governo do Congresso Nacional, do Eduardo Cunha e do Michel Temer. Tá certo? Só que aquilo abriu um precedente, o precedente de que um presidente não pode nomear quem ele quiser sem atenção ao princípio da impessoalidade. O que hoje se revela? Também na troca de mensagens entre Bolsonaro e Moro, o Bolsonaro disse para o Moro: olha só, mais uma razão para trocar o diretor-geral. Eles estão investigando minha futura base de apoio. Então, preciso trocar agora. Como é que ele vai botar o Centrão para dentro e autorizar obras públicas por meio da entrada do Centrão no governo, como está se anunciando, com a Polícia Federal vigiando todo mundo? É incompatível. O povo vai falar: Bolsonaro, com essa polícia aí do Lula, autônoma, nós não entramos. É roubada. Nós queremos uma polícia domesticada. Esse é o ponto. Se isso fosse só uma suposição, o Supremo não teria condições de suspender a posse do novo diretor-geral. Mas é uma denúncia do seu ministro da Justiça. Bom, aí não há o que fazer. Ou o Supremo tomava uma decisão, uma medida, ou o Supremo ia ser acusado de usar 2 pesos e 2 medidas, como já foi acusado no passado de fazer isso. Haddad, que avaliação você faz? Eu tenho até me divertido intimamente com uma questão em relação ao senhor Sérgio Moro, que é o seguinte: quando o Bolsonaro e sua turma chamam o ex-ministro de mentiroso
diz que ele está mentindo. Você imagina que eles passem a pensar que talvez ele pudesse também estar mentindo em todo o processo que levou o ex-presidente Lula à prisão? Porque eu gosto sempre de lembrar, o primeiro, e há 2 anos, que bate na tecla de que trata-se de um mentiroso compulsivo, ele e o procurador Deltan Dallagnol, é exatamente o ex-presidente Lula. Ou será que eles separam? Não. O Moro só está mentindo agora. Ele não mentiu no processo que levou o Lula à cadeia. Olha, Juca, você é da colônia sírio-libanesa, né? Sim. E eu, como eu, né? Sim. Eu aprendi com meu pai que não existe isso de... Sabe, o mentiroso é mentiroso e está pensando em si. Ele não está pensando em esquerda, direita, centro. O Moro flertou com Aécio Neves, o Moro flertou com Michel Temer e o Moro flertou com o Bolsonaro. Ele estava apostando as fichas dele e sabendo que ia emplacar alguma coisa. O Moro tem um projeto político dele, próprio dele. Não tem um projeto de país na cabeça, não tem uma... Talvez ele até tenha um viés de extrema-direita, mas ele é uma pessoa que está olhando e fazendo cálculo o tempo todo. Então, é óbvio que, em se tratando de quem é, ele diz o que diz fazendo cálculo e não atendendo a um princípio ético. Então, nós não sabemos como ele tá, quando ele está mentindo, porque ele pode falar a verdade ou a mentira de acordo com a conveniência dele, e não de acordo com um princípio anterior aos seus interesses. Sob alguma influência do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Haddad? Olha, eu não conheço os vínculos, eu acho estranho a relação que ele tem, o número de viagens que ele fez para os Estados Unidos, é uma coisa que chama atenção. Você sabe que isso vai vir à tona, porque, ao contrário do Brasil, os Estados Unidos têm uma tradição de, depois de alguns anos, divulgar tudo. Então, os brasileiros, próxima geração, vai saber detalhe por detalhe do que foi feito em Curitiba. Certamente eles têm um dedinho ali. Eu sempre gosto de lembrar, vou ter que fazer um intervalo, mas sempre gosto de lembrar que quando houve o golpe de 64, você era muito criança ainda, mas se dizia contra as críticas da esquerda que acusavam, né, os Estados Unidos de ter participado do golpe, até com a Quinta Frota, se não me engano, aqui no litoral brasileiro. Isso é coisa de comunista. Vocês estão sempre vendo teoria da conspiração. Chamar o imperialismo. Caiu porque caiu de podre esse Jango comunista e tudo mais. Bom, anos depois, como você diz, abriram-se os papéis, né? E até gravações do Lyndon Johnson dizendo façamos a intervenção imediatamente apareceram, né? É isto. Nós vamos ver essa história se repetir adiante. Vou fazer um breve intervalo e volto em seguida. Vamos ver o que a nossa Isa Chedi, que também é sírio-libanesa, nos traz de perguntas dos nossos telespectadores. Andréia Prado, não sou do PT, mas pior que esse Bolsonaro nunca vi. Neto Balboa, infelizmente muitos da periferia votaram esses caras do PSL. Agora choram lágrimas de sangue. Jesse Silva, a saída é direta já, ou iremos nos arrepender de ter deixado esses que estão aí no comando destruindo tudo. Inúmeros internautas pedindo hashtag fora Bolsonaro. É isto, né? A cada dia, a cada momento, eu espero que a ficha vá caindo, não na maioria do povo brasileiro, porque nessas cabeças as fichas já caíram, mas naqueles que cometeram o equívoco, né, de votar neste, lamento ter que dizer assim e nesses termos, não é do meu feitio, mas tem sido em relação a ele, neste psicopata, porque é disso que nós estamos tratando.
A gente vai rodar a vinheta e vai voltar com Fernando Haddad. Estamos de volta com o ex-prefeito de São Paulo, com o professor Fernando Haddad. E ele vai responder agora uma pergunta da jornalista Eleonora de Lucena, do Tutameia. Prefeito, boa noite. Aqui vai a pergunta do Tutameia. Depois de tudo que aconteceu no Brasil desde 2016, o senhor continua considerando muito dura a palavra golpe para definir o que foi feito contra a presidenta Dilma? Como a avaliação desse processo histórico norteia hoje a sua caracterização do governo Bolsonaro e as estratégias para enfrentá-lo? Obrigado pela pergunta. Olha, você deve estar fazendo referência a uma entrevista que eu dei, em que eu fazia a distinção entre o golpe militar de 64 e os golpes atuais que acontecem na América Latina, que a literatura internacional chama de soft coup, que é um golpe, pode chamar de golpe branco, golpe soft, golpe leve, para diferenciar esses golpes da presença do Exército nas ruas, fechando o Congresso, fechando o Supremo Tribunal Federal. Então, foi essa ponderação que eu disse, que apesar da palavra golpe ser uma palavra dura, do ponto de vista constitucional, o que estavam fazendo com a Dilma era uma arbitrariedade. Estavam usando uma corruptela da interpretação da Constituição para, sem crime de responsabilidade, provocar um impeachment. Ou seja, impeachment, para mim, tem que condições jurídicas serem preenchidas e condições políticas. Hoje, por exemplo, o Bolsonaro tem condições jurídicas para ser afastado e vamos construir, se for possível, espero que seja, vou trabalhar para isso, estou trabalhando para isso, condições políticas. No caso da Dilma, foi uma inversão. Tanto foi uma inversão que o Senado tomou uma decisão completamente fora de sentido. Ele afastou a Dilma, mantendo os seus direitos políticos pela falta de crime de responsabilidade. Então, o que eu sugeri, e como cientista político eu não posso... eu tenho um lado de professor meu que é uma desvantagem, né? Que eu não posso ficar falando qualquer bobagem assim, sem precisar os conceitos. O que eu fiz foi a distinção do golpe militar para o soft coup, para os golpes modernos, que são de outra natureza, como aconteceu com o Lugo, como aconteceu recentemente com Evo Morales, que ganhou as eleições, né, e não pôde tomar posse, e tem acontecido, como está acontecendo o lawfare na América Latina, aconteceu na Argentina com a Cristina, aconteceu com o Rafael Correa no Equador. Portanto, nós precisamos compreender a dinâmica dos novos golpes, que são diferentes dos golpes dos anos 60, 70, e a gente precisa precisar isso, porque senão a população não nos acompanha. Eu ia para a periferia em 2016 e as pessoas não entendiam o que se falava. Eles falavam, não, mas não é o Congresso, não é o Supremo que estão tirando a Dilma? Como é que vocês estão chamando de golpe? E a gente tinha que explicar. Tinha que explicar a diferença entre o golpe militar de 64 e o que estava acontecendo. Agora, o que vai acontecer, se tudo der certo, é um afastamento na forma da Constituição. Se houver consenso político, se a gente somar forças com os democratas, se eles perceberem o risco que é manter o Bolsonaro, mesmo tendo cometido crime de responsabilidade, né, se eles ganharem consciência de que tem que avançar, nós vamos ter um rito constitucional, sem que o Estado Democrático de Direito sofra qualquer arranhão. Isso é você, Haddad, está entre aqueles dentro do PT que vem como solução para o futuro próximo uma frente que venha desde o centro-direita até a esquerda,
na luta pela manutenção da democracia no Brasil e na derrubada do Bolsonaro, e uma outra frente mais de esquerda para pensar 2022? A primeira ou segunda entrevista que eu dei depois da eleição, eu dei 2 entrevistas. Uma eu dizia, olha, o Bolsonaro, ele não é um raio em céu azul. Ele dialoga com as entranhas desse país. Ele dialoga, infelizmente, com traços da nossa história envoltos em autoritarismo, neoliberalismo, obscurantismo. Isso são faces de um Brasil que ainda resiste a morrer. O Brasil ainda tem isso muito presente no seu dia a dia. É um país autoritário, é um país obscurantista em grande medida, fundamentalista, e é um país em que a elite defende o neoliberalismo sem compreender o nível de desigualdade a que a gente chegou com esse tipo de política. Então, o Bolsonaro ele dialoga com isso. Segunda coisa que eu disse, o papel do PT é fortalecer o campo progressista para evitar perda de direitos e fortalecer o campo democrático também, porque haverá ameaças à democracia. E, diante das ameaças à democracia, nós podemos ter uma outra frente mais ampla que impeça o Bolsonaro de fazer o que é o sonho da vida dele, que é reinar despoticamente sobre o Brasil. Ele já disse isso, que por ele fecharia o Congresso, por ele fecharia o Supremo, por ele mataria 30 mil pessoas. Essa é a vocação dele. E ele nunca escondeu o traço autoritário que sempre teve. Então, essa questão da frente, do campo progressista e do campo democrático, nós precisamos saber trabalhar. Você se assusta, Haddad, quando você ouve, por exemplo, um deputado da base de apoio ao Bolsonaro falar em ucranizar o Brasil? De quê? Ucranizar o Brasil, foi o termo que ele usou. Precisamos de uma ucranização do Brasil. Eu não ouvi essa frase, mas ela... Bom, primeiro que a pessoa não sabe do que está falando, né? Com toda certeza. Há exemplos piores no mundo, inclusive, que inspiram muito mais o Bolsonaro. O Bolsonaro ele consegue, é impressionante, mas ele consegue pegar o pior traço dos piores governos do mundo. Então ele olha para a Indonésia e pega o que ela tem de pior. Olha para o Modi na Índia e pega o que o Modi tem de pior. Olha para o Erdogan e pega o que o Erdogan tem de pior. Pega o Orbán e pega o que o Orbán tem de pior. E o Trump é a mesma coisa. Ele conseguiu reunir um tridente, né, que é esses 3 núcleos: o núcleo autoritário, o núcleo obscurantista e o núcleo neoliberal, e moldar um governo com base nessas diretrizes. Então você tem um Weintraub, que agora vai responder por racismo, porque ele já cometeu vários crimes, mas o Supremo autorizou um inquérito sobre racismo, pela forma como ele vem tratando a questão da pandemia. Em vez de cuidar da educação, o cara está arrumando encrenca internacional. É uma coisa absurda. O núcleo ideológico do governo, o lavista, é uma coisa extraordinária, né? Anticientífico, obscurantista. Então, nós temos essa realidade hoje no Brasil. Ele conseguiu, efetivamente, reunir os piores elementos da República. Pois é, mas ainda nesta questão, eu não sei se você soube, se você viu, mas é, assim, aparentemente aterrorizante, mas pode ser mera garganta, uma entrevista dada pelo ex-deputado Roberto Jefferson, né, novo enamorado do governo Bolsonaro, em que ele dizia que se houvesse uma tentativa de impeachment feito pelo Rodrigo Maia, pelo Fernando Henrique Cardoso, pelo PT, as pessoas que apoiam o Bolsonaro iriam à rua. Iriam às ruas armadas, porque não é essa gente da mortadela que vai para a manifestação paga. É uma gente que tem fé em Deus e no Bolsonaro como representante de Deus. Quer dizer, fez um discurso fundamentalista em que, em última análise,
ele apregoa uma guerra civil caso haja um impeachment do Bolsonaro. Isso é mera garganta desse cara? Ou você acha que isso tem algum substrato de realidade que possa acontecer? Olha, eu acredito que o Roberto Jefferson seja uma pessoa tão desqualificada, né, que eu duvido que ele tenha algum fundamento para falar o que ele falou. É que o mesmo jornal que diz que não entrevistaria o Lula, em hipótese nenhuma, deu uma página de entrevista para o Roberto Jefferson. Eu não entendo com que critério o Lula não pode falar no jornal e o Roberto Jefferson ganha uma página muito bem editada para falar essas frases edificantes que ele fala. Ou seja, nós estamos numa inversão de valores, né? Imagina uma pessoa dessa ter voz recomendando que as pessoas saiam à rua numa pandemia armadas. Quer dizer, onde é que essa pessoa pretende levar o país? Mas o que ele quer, de fato, não é nada disso. O que o Roberto Jefferson quer é um bom acordo com o Bolsonaro. Depois de... Eles devem estar... Meu pai chamava de fome antiga. Sabe? Quando o cara está com fome antiga, ficou muito tempo sem mamar, e ele está querendo encontrar ali um espaço no governo. E já falou que vai entrar para o governo. Estão falando até que vai ser ministro. Eu acho que o Bolsonaro vai dar uma suspendida nisso agora, porque seria demais, né? Até para o eleitorado dele. Mas ele vai chegar lá. Mas quando a gente vê setores do Exército incomodados com a modificação que ele fez, né, em 3 portarias do Exército, exatamente para fazer controle de armas, e ele libera, de certa maneira, o próprio Bolsonaro não está facilitando, né, que essa gente se arme sem fiscalização, indiscriminadamente? Sabe o que me assusta, Juca? O Exército não conhecer a sua própria história. É impressionante o nível dos generais em torno do Bolsonaro. Eles não conhecem a história do Exército Brasileiro. Eles não são capazes de debater a história do Exército Brasileiro em público. Porque até outro dia, 100 anos atrás, as milícias no Brasil eram uma força armada mais numerosa do que o Exército Brasileiro. Foi um processo lento a constituição do Exército Nacional, a profissionalização do Exército Nacional, a sobreposição do Exército Nacional em relação às forças armadas, legais ou ilegais, que existiam no país. Será que eles desconhecem a própria história? Há essa impressão que dá. Porque não existe Estado Nacional sem Exército Nacional. E o Exército Nacional não nasceu do dia para a noite. Foi uma construção histórica duríssima. Não foi nem no Império. Isso foi no fim da República Velha e depois com a Revolução de 30. Será que eles esqueceram a própria história? Será que eles não conhecem o que aconteceu no Brasil durante toda a sua história? Então, eu acho que esses generais bolsonaristas, eu não estou falando da instituição, porque eu tenho certeza que existem nacionalistas e patriotas dentro das Forças Armadas. Não é possível que não exista. Mas esses que se associaram ao Bolsonaro estão desprezando a própria história. É impressionante, a própria história do Exército. Então, eu também fico chocado com isso, como fico chocado em ver o entreguismo deste governo, né, via política neoliberal do ministro Guedes, sem que o Exército se manifeste. Digamos que a gente poderia dizer, bom, o Exército está na sua função constitucional, não se mete no governo. Mas, infelizmente, o governo está fardado, né? E o Exército levou muitos anos, depois do golpe de 64, para voltar a ser uma instituição querida pelo povo brasileiro, para que o povo parasse de ter medo de alguém fardado. Não estamos propondo nenhuma intervenção do Exército, é claro. Mas, diante desta necropolítica,
diante de um presidente que, em cima de mais de 5 mil mortes, diz: e daí? Não ponho na minha conta, ponho na conta dos governadores e dos prefeitos. Onde vamos parar? Qual é o limite disso tudo? Olha, eu acho que o que causa a maior perplexidade hoje nos estudiosos da história do Brasil tem a ver com essa sua pergunta. Qual é o limite? Quando o Moro saiu, até porque tinha uma aliança do Moro com as Forças Armadas, porque vamos nos lembrar que quem intimidou o Poder Judiciário para fazer valer as arbitrariedades do Moro foram alguns generais. Não vamos nos esquecer do famosíssimo tweet do general Vilas Boas, às vésperas de uma decisão do Supremo, que podia ter mudado o curso da história brasileira se a Constituição fosse cumprida. No último segundo do Jornal Nacional. Eles simplesmente proibiram o Lula de gravar um apoio à minha candidatura. Proibiram o Lula de dar uma entrevista, onde certamente ele diria que o candidato dele nas eleições presidenciais era o candidato do PT, era o Fernando Haddad. Proibiram o Lula. O Marcola da entrevista. O Fernandinho Beiramar da entrevista. Porque a liberdade de ir e vir não tem nada a ver com a liberdade de se expressar. Uma pessoa mesmo ilegalmente presa, no caso dele, poderia reivindicar o direito de se expressar. Nem isso autorizaram. Foi depois de muito tempo que o Supremo derrubou a liminar que impediu o Lula de dar entrevistas. Muito tempo depois da eleição. E quem fez jogo com o Moro foi o Exército. Quando o Moro cai, eu imaginei que uma parte desses militares bolsonaristas iam sentir os seus brios, né, machucados. Né? Mas não. Soltaram uma nota dizendo que é isso mesmo. Se colocaram do lado do Bolsonaro para aparelhar a Polícia Federal e contra o Moro, que tinha prova da tentativa do Bolsonaro de se meter em assunto que não era dele, como não é de ninguém. A investigação tem que ser feita com isenção. Imagina se daqui a pouco você passa a mão no telefone e fala: como é que está a investigação contra o Juca Kfouri? Não dá para você dar uma cutucada lá nele? Faz uma busca e apreensão. Você lembra na época da Lava Jato que soltaram as mensagens em que eles disseram: uma busca e apreensão na casa do Jacques Wagner agora ia ser ótimo para a eleição, né? E, ao mesmo tempo, não vamos fazer nada com o Instituto Fernando Henrique Cardoso, claro, porque é um apoiador importante. Eu me lembro perfeitamente disso. Ou seja, a instrumentalização. O Moro está criticando o Bolsonaro por aquilo que ele próprio fez. Exatamente. Eu lhe agradeço muitíssimo por mais essa entrevista aqui no Entrevistas. Lhe comunico que você é o campeão de entrevistas, do Entrevistas. Entendeu? E se justifica, dada a clareza com que você trata de todos os temas. Muitíssimo obrigado. Até uma próxima. Juca. Muito obrigado, querido. Um abraço para todos que nos assistiram. Até a próxima. A gente, você sabe, o Entrevistas volta na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite. Aqui, na rede TVT, no canal 44.1. No YouTube, a qualquer hora, de qualquer parte do mundo, o Entrevistas está lá. E não nos esqueçamos, desesperar jamais.